Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Kleber, eu sou ministro da palavra aqui da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima e hoje eu fui convidado aqui a fazer esse vídeo para vocês. Espero que vocês gostem. A gente vai tratar de um assunto bastante interessante, que é a celebração da palavra. Muitas pessoas às vezes confundem, né, a celebração da palavra com missa, mas são duas coisas bem distintas, embora as duas sigam em alguns momentos ritos muito parecidos, né? Como, por exemplo, o rito que faz toda a parte da leitura da palavra, a parte introdutória da celebração, inclusive, e depois a distribuição da Eucaristia e o momento final. Mas, falando um pouquinho mais sobre mim, eu tenho 43 anos, minha formação, né, eu sou engenheiro, né? Mas o Espírito Santo, na figura inicialmente do Padre Toninho, me tocou e eu fui convidado para essa missão que para mim é muito gratificante, que é ser ministro da palavra. E esse ano, há poucos dias, fui convidado para ser coordenador dos ministros da palavra, né? Então eu já estou como ministro da palavra tem 3 anos e como coordenador acho que tem uns 5 dias. Mas é uma alegria muito grande, uma felicidade e espero estar à altura de servir meus irmãos neste serviço da coordenação. Tenho um filho que é o Davi e minha esposa Renata, nutricionista, ela também participa bastante aqui dos eventos de comunicação da paróquia. Ela é nutricionista e muitas vezes ela tem dado dicas importantes sobre nutrição junto com a nossa amiga Verimar, que é a psicóloga, que também dá dicas muito legais. Eu acompanho bastante as duas aí pelas redes sociais. Bom, basicamente, quando a gente fala em celebração da palavra, é muito importante de entender por que ela surgiu. Essa necessidade de termos pessoas leigas fazendo a condução das celebrações nas comunidades, ela surge porque chega a ser até, vamos falar assim, óbvio. Infelizmente, temos tido poucas vocações ordinárias. E o que são essas vocações ordinárias? São os padres, né? Os padres, depois os bispos, cardeais e o Papa, né? Infelizmente, temos poucos ministros ordenados, como disse, os padres, para atender tantas comunidades, ainda mais no Brasil, esse país gigantesco, né? Que é um continente o nosso país, então ainda é mais difícil, né? O próprio Papa Francisco, nesse concílio que tivemos há pouco tempo da Amazônia, ele reconheceu essa dificuldade, inclusive avaliando a possibilidade, né, de pessoas, pais de família, inclusive, né, de assumirem esse protagonismo dentro da igreja. E a igreja, movida pela sabedoria de Deus, pela sabedoria do Espírito Santo, ela sempre, com essa inspiração, ela abriu esse espaço para nós, os leigos, para termos também essa participação na celebração da palavra. Então, a celebração da palavra, ela é feita para chegar a todas as pessoas, a todos os católicos, em todos os lugares do mundo, não só do Brasil, principalmente nas celebrações do domingo, o dia do Senhor. Então nem sempre é possível termos missas em todos os lugares no domingo, então a igreja, ela, sabiamente, como eu falei, ela tem essa possibilidade das celebrações. Por mais que possa, assim, parecer o fato de sermos leigos, né? A gente tem sim uma preparação bem importante, inclusive estávamos agora fazendo uma preparação dos próximos ministros aqui da nossa paróquia, são 7 e eles estão muito felizes aí com esse convite do Padre Cláudio, né? Mas que é um convite do Espírito Santo, é uma vocação de Deus sobretudo, e vai acontecer agora no próximo domingo a instituição desses 7. E durante uma semana inteira nos preparamos para podermos servir a comunidade. Esse é o objetivo, no final das contas, da melhor maneira possível, servirmos os irmãos com amor. Esse é o nosso lema, servir os irmãos com amor. Esse processo de formação ele é muito rico e a gente aprende muito também da liturgia, inclusive da missa. Acho que, assim, para sermos bem diretos, o ponto principal quando a gente tem a missa, ela é presidida por um ministro ordinário. A celebração, que somos nós, os leigos que presidimos, que celebramos, nós somos chamados extraordinários.
E na missa, o padre preside, esse celebrante, ele é o sacerdote, o ministro de Deus, ordenado. E ele faz a consagração das espécies do pão e do vinho no corpo e sangue de Jesus Cristo. E na celebração da palavra, a gente não faz esse momento, mas nem por isso os fiéis católicos deixam de comungar, né? Então, embora não haja esse momento das oferendas e da consagração do corpo e do sangue de Jesus Cristo, mas há na celebração da palavra a participação dessa comunhão do corpo e sangue de Jesus, quando todos nós recebemos e comungamos, lógico, aqueles que estiverem preparados, o corpo e o sangue de Jesus. Algumas coisas que são iguais, que a gente pode dizer assim, é todo esse processo do rito inicial, que a gente é acolhido, que a gente tem o ato penitencial, depois o glória, essa oração da coleta, que nossos pedidos são levados a Deus. As leituras são todas elas iguais, oração dos fiéis, só que aí depois é que acontece essa, vamos dizer assim, essa diferença primordial, né? E o padre vai fazer todo o momento da oração litúrgica, das oferendas, da consagração, e nós ministros fazemos uma oração em prol, primeiramente, da comunidade, da igreja, dos falecidos, de todos nós, as intenções da igreja do mundo inteiro. Depois vem Jesus sob a forma eucarística, a gente faz esse momento de louvor e adoração, e aí logo depois a gente parte para a oração do Pai Nosso e o momento da paz, é onde a gente volta a ter aquela conexão de novo que a gente tem com a missa, né? Depois de comungarmos, essa parte toda ela igual, que é de fazermos esse momento de ação de graças, oração final. Aqui a gente, graças a Deus, temos a sorte de termos Nossa Senhora do Rosário de Fátima como a nossa padroeira. Então a gente também reza Ave Maria. Às vezes celebramos aqui os aniversários também, os dizimistas da nossa comunidade, da nossa paróquia. E por fim, a despedida e o envio. Eu acho que para finalizar, uma coisa que eu gostaria até de fazer um convite, né? Se vocês se sentem de alguma forma chamados para esse serviço dentro da igreja, não tenha medo de procurar qualquer um de nós, ou mesmo o padre, e conversar sobre isso. Ninguém morde, não tem nenhum bicho-papão. É claro que você tem que se abrir a esse chamado de Deus, ao Espírito Santo. Tem sim, dizer assim, mas eu não preciso me dedicar? Precisa se dedicar, se abrir mais a palavra. Até costumo falar para os ministros, quando a gente faz a formação, ouvir diariamente o Evangelho, você vai ver o quanto você vai crescer como pessoas e principalmente como cristão, né? Mas que assim, não é uma coisa do outro mundo e deveria ser muito natural de todos nós, né? E eu acho que essa vocação ao ministério, ela desperta em nós coisas que a gente jamais imaginava. Por exemplo, de falar em público e falar para uma câmera, igual eu estou falando agora, que sempre foi mega, hiper tímido, eu morro de medo de falar assim, mas que com essa bênção de Deus, com o Espírito Santo, Ele capacita todos nós, sem dúvida alguma, para esse serviço por amor aos irmãos. Então, se também você tem essa vergonha, esse medo, ficar travando, né, não saber o que falar, não se preocupe, que Deus ele vai exercitando isso em vocês. E quanto maior é a sua abertura para a ação de Deus, maior é a presença dele dentro de você, e assim, o quanto ele se manifesta aos irmãos ali na sua figura, né, na presença dele em você mesmo, né, da forma como você vai falando. Então, fica para vocês esse meu convite. Pode falar comigo, com Kleber ou com qualquer um dos ministros da palavra, serão muito bem-vindos. Se você entende que você tem essa vocação talvez da comunhão, das exéquias ou da bênção, são outros ministérios tão ricos quanto o próprio ministério da palavra, né? Eles se complementam. Fique à vontade também para falar com nós ou com o próprio Padre Cláudio, serão muito bem-vindos, muito bem acolhidos. Desejo a vocês uma boa noite, uma ótima semana, que esse tempo do Advento vocês se preparem junto com a nossa comunidade, com a nossa paróquia, esperando esse menino Jesus, que é o nosso Salvador, e que
Embora hoje o dia inteiro foi Black Friday, o dia inteiro dos dias que virão serão sobre presentes e compras e gastos, né? Não nos esqueçamos jamais do que é o mais importante, o que é o fundamental, que é esse menino pequenino que nasce para fazer a nossa vida infinitamente melhor e nos abrir a porta do céu. Um final de semana abençoado a todos vocês, fique com Deus. Até uma próxima.